que prazer estar aqui novamente, poder entrar aí na sua casa com a palavra de Deus para abençoar a sua família. E hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês sobre fé e a importância que é e a responsabilidade que os pais têm de passarem a fé para os seus filhos, de ensinarem a fé para os seus filhos. Nosso programa já começou, nós temos como convidado hoje um pastor que vai falar muito ao seu coração com a palavra de Deus sobre a fé. Fique ligado, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Que alegria estarmos aqui hoje entrando no seu lar com o programa MVN Família. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Estamos aqui para falar de fé e para falar sobre a fé no lar. Convidamos o pastor Marcel Rocha para estar aqui conosco e nós estaremos conversando também com a pastora Wilza um pouco sobre fé. Como que se constrói a fé no coração de uma pessoa? Aonde começa a fé? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Pastor Marcel, Wilza. Que prazer, pastor, receber o senhor aqui no nosso programa MVN Família. Igualmente, pastor Wilza, mais uma vez, obrigado pelo convite. A pastora Valquíria também pelo convite. Dizer que é um assunto bem bacana, interessante, e que vocês que estão nos assistindo também do outro lado lá, possam também tirar suas dúvidas, né? Porque falar sobre fé é um assunto bem interessante, porque cada um tem sua fé, né? Mas que fé é essa, afinal de contas? O que é fé, né, pastor Marcel? Às vezes tem alguém em casa que pergunte neste momento, o que é fé, afinal? Pois é. E também a importância e a responsabilidade que os pais têm de passar essa fé para os filhos. Né? Como sacerdote do lar, ele passar de uma forma concreta para que os filhos entendam essa fé que é abstrata, na verdade, né? Exatamente. Como fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer isso, né? De construir a fé no coração de uma pessoa. Eu entendo que a fé, tanto a fé como a incredulidade, ela é construída no ambiente familiar, pastor. Com certeza. É desde os primeiros passos, né? E a gente estava até citando aqui um texto da palavra que se encontra em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6. Eu gostaria de ler com vocês neste dia, porque esse texto, ele nos impõe, ele nos imputa uma grande responsabilidade a respeito de passar a fé de geração para geração, não é verdade? E olha o que o texto diz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa mais linda, né? É que Deus queria mesmo, né? E a vontade dele ainda hoje, sempre foi, que a gente passasse a palavra dele, né? Gravasse a palavra dele no coração dos nossos filhos. Isso é tão interessante, se você for analisar lá em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo, ele diz um negócio bem interessante, que ele fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? A palavra de Cristo.
Então, a fé ela é gerada exatamente pela palavra de Deus. Então, nós temos sim essa incumbência em nossos lares, principalmente na nossa família, né, de sempre estar o quê? Levando a palavra para gerar fé. Porque diante de todas essas questões da fé, nós nunca vamos poder colocar fé em ninguém, né? Isso vai ser gerado e nós temos uma responsabilidade direta sim nesse ponto, porque nós é que vamos levar para a nossa família. E a fé dentro da família é algo muito positivo. Em que sentido? Que quando você começa a professar essa fé em Cristo dentro da família, todos começam a andar no mesmo sentido, né? No mesmo norte, na mesma direção. E essa fé é uma fé em Cristo. Essa fé em Cristo. Por que a fé tem que ser em Cristo? Porque Cristo é o único que nunca pecou, é o único que tem o verdadeiro amor para a família, tem a direção para a família. Porque se nós formos analisar hoje, diante dos estudos, né, tem muito tipo de fé por aí, né? Tem a fé social, tem a fé psicológica, tem a fé política, tem a fé universal, né? Mas a nossa fé é uma fé diferente. A nossa fé é a fé em Cristo, aquele que muda, né, todo o ambiente, né? Então isso é muito interessante. É por isso que quando a Bíblia, só me retratando aqui um pouco, a Bíblia, quando ela fala de fé, na verdade, ela fala de fé em Deus. Fé em Deus é um elemento indispensável para quem quer se relacionar com Deus. É tanto que essa palavra, vou ser um pouquinho chato, ela no grego é pits, né? Quer dizer, é algo inabalável, uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Então nós cremos dessa forma em nossos lares. É por isso que nós levamos isso para nossos filhos, para nossos pais, essas pessoas todas. Vamos dizer assim, esse slogan, a fé começa no lar. Pois é. Porque muitas pessoas talvez achem que a fé começa na igreja. Né? Então eu vou levar a criança para a igreja, vou levar a criança para a escola dominical, os professores vão ensinar sobre fé para ela. Mas o que eu percebo, como filha, como mãe, eu tive assim, a fé foi gerada no meu coração, por exemplo, a partir dos meus pais, dos meus avós, não é verdade? E a gente vai gerar essa fé também no coração dos filhos, da esposa, do esposo, das pessoas que nos rodeiam. Isso não começa numa instituição religiosa, isso começa no lar. A fé começa no lar, é com as experiências que a família tem a respeito de fé. É com as necessidades que elas têm, onde elas precisam exercitar essa fé. E os filhos vão vendo, vão percebendo e vão absorvendo isso, né? Uma coisa importante, Valquíria, em cima do que você está falando, é que os filhos, eles vão vendo a fé dos pais, né, pastor? Sim. A forma que os pais reagem diante das situações aonde é necessário o pai demonstrar fé e às vezes o pai desmorona. Às vezes o pai ele não demonstra, ele demonstra um desequilíbrio, ele demonstra uma ira, ele demonstra outros sentimentos. E essa é uma forma que eu já me preocupei com isso dentro do meu lar, passando por algumas situações, eu ter que centrar, às vezes entrar para o meu quarto e orar, porque eu queria transmitir para os meus filhos, tudo bem. As coisas estão difíceis, mas nós temos um Deus que cuida de nós e nós temos que ter fé nele. Exatamente. Isso é tão interessante, pastor Wilson, aqui, pastor Valquíria, que a fé ela é externalizada, né, nas nossas famílias. É como a senhora falou agora há pouco, né, as pessoas têm que ver essa fé em nós, né, externalizada. Por quê? Porque a fé é algo interno, a fé é sua em Cristo. Mas você vai externalizar essa fé como? Né? Para que seus parentes, seus filhos, seus tios, seus pais possam sentir e ver isso em você. Na verdade, é você professando com palavras em Cristo, lendo a palavra de Deus, orando e sabendo lidar com as situações mais adversas, entendeu? Nos momentos mais difíceis, saber lidar com temperança, com calma e até com uma racionalidade para entender que Deus está no controle daquilo. Não é? Não se desesperar. Porque a fé nos impulsiona a isso, a esse controle. Né? A gente não vai se dizer, lógico, nós vamos sentir um momento difícil, um momento de dor, isso aí nós não estamos isentos disso. Mas nós vamos saber lidar melhor, porque a fé é algo, né, que realmente mostra que nós temos algo acima de tudo que está acontecendo. Né? E de uma forma mais prática, pastor Marcel, como que, por exemplo, os pais poderiam ensinar sobre fé para os filhos, de uma forma mais prática?
Pois é, olha que coisa interessante. Tudo parece assim que tem uma linha para seguir, né? Se nós formos analisar, seria muito difícil eu chegar para o meu filho, para minha filha, e dizer, tenha fé. Né? Ela vai dizer, mas eu tenho fé. Mas como é que vai gerar essa fé? Como é que eles vão poder ter essa familiarização com a fé? Em primeiro lugar, nós entendemos que tem que ter alguns métodos para se chegar a gerar essa fé neles. Porque a fé, na verdade, também é um dom de Deus. Né? É um dom de Deus. Tem a fé salvífica, né? A fé de salvação. E tem essa fé que é o dom de Deus também naquilo que nós cremos, nas impossibilidades que o mundo não consegue nos trazer algo, Deus pode trazer a nós. Então, eu creio que você só pode inserir isso, na verdade, através dos ensinamentos da palavra de Deus, né? Da oração, né? Do amor, da comunhão com a família. Né? Isso eu creio que pode gerar fé. Isso pode gerar fé. E também eu digo que dentro de uma visão mais prática da fé, as pessoas vão ter muita fé em você, dentro da sua família, quando elas observarem você passando por um momento muito difícil e você está superando aquilo com a fé. Porque tem momentos na vida que parece que todos viram as costas para nós, não é isso? A medicina vira as costas, as pessoas viram as costas para nós. E nós falamos, e agora? Aí eles vão dizer assim, olha, agora ela está só, ele está só, vamos ver como é que ele vai agir. Aí que entra essa fé. E isso vai se familiarizando em casa, das coisas mais difíceis, dos momentos mais difíceis. Né? Nós vamos vendo isso. Isso vai gerando fé, vai gerando confiança em Cristo, que Deus está no controle. Porque a fé é essa confiança mesmo. Porque a fé, na verdade, ela não é algo que você vai esperar e que vai dar certo. Não, porque se confunde muito fé com confissão positiva. E confissão positiva, né? Eu quero isso, vai dar certo. Fé é você se conformar com o melhor de Deus para a sua vida. Porque a sua família entender isso. Verdade. Tipo assim, eu quero que aconteça isso, dê tudo certo nisso. E de repente as pessoas estão lhe observando e não deu certo aquilo que você proferiu, almejou, né? Mas você pode dizer, não deu certo, porque meu Deus sabe o melhor para mim. Eu conheço a vontade de Deus. Está com o coração tranquilo, descansar, né? Porque se confunde muito fé com resultado. E não é isso. Fé não é isso. Isso é muito confissão positiva, é autoajuda, é outras coisas. Mas fé não. Fé é você se conformar com aquilo que Deus tem para sua vida. Isso nos ensina dentro dos nossos lares. Porque tudo aquilo que você almeja, você sempre quer externalizar para os seus filhos. Olha, eu quero isso, vai dar certo isso, Deus vai abençoar. Aí de repente parece que Deus não faz, e parece que você fica frustrado na frente deles. E você, olha, você não teve fé? Né? Não, eu tive fé. Eu quis assim, mas Deus quis o melhor para mim. E isso vai, na verdade, trazendo que nem uma pedagogia da fé para a família. Para a família. Vai aprendendo a lidar com as situações. Então, fé não é fácil. Eu digo que fé, na verdade, pastor Wilson e pastor Valquíria, é uma coisa que realmente você tem que aprender a lidar e a entender. Porque só tem fé mesmo aquele que crê em Deus e crê que Deus está no controle. Isso que é interessante, nós entendermos essas questões. Porque nem tudo que nós queremos realmente vai acontecer. Algo que também eu acho maravilhoso, a questão de que a gente sempre estar lembrando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Na Bíblia, na palavra do Senhor, tem tantos momentos que a Bíblia ela não esconde nada, nem as fraquezas, né? Dos apóstolos, discípulos, de todos. A Bíblia, ela coloca, por quê? Para mostrar aquele Deus verdadeiramente que cuida, que está ali para ensinar. E eu vejo que na nossa caminhada, a gente, quando nós estamos reunidos com a família, estar lembrando, olha só, o Juan Tales, né, o meu primogênito, teve problema sério de saúde e nós entramos com campanha, com oração, com jejum e Deus concedeu a vitória para ele. Depois nós passamos com dificuldades também com o André. Deus concedeu vitória. Inclusive a Bíblia nos ensina a contar para gerações, para passar de geração para geração aquilo que Deus fez. Então nós precisamos de contar para os nossos filhos a respeito daquilo que Deus fez na nossa vida, para gerar fé no coração deles desde pequeno. Ter um memorial, né? Ter um memorial das maravilhas que o Senhor fez, os desafios que foram superados, não é verdade? E esse assunto é um assunto muito vasto. Falar sobre fé é algo que enche o nosso coração de alegria. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos falando um pouco mais sobre fé no lar.
Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, nós estamos de volta no nosso programa MVN Família, falando sobre fé no lar. Como é importante nós passarmos a fé para o coração dos nossos filhos, vivenciar essa fé em Deus, para que os nossos filhos cresçam confiando e nos momentos de dificuldades, eles tendo em quem se apegar. Em um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode suprir as suas necessidades, um Deus que pode acalmar os corações. Então fique aí ligado conosco, nosso programa, nós estamos aqui com o professor Marcel Rocha. E pastor, como que a gente pode então crescer essa fé dentro da nossa casa? Nós estávamos conversando sobre isso, pastora Luísa, e nós observamos que tem alguns critérios, né, que nós temos que levar em consideração. Primeiro, nós somos, como se diz, observáveis, né? As pessoas nos observam. Então, nossos familiares nos observam, nossos filhos nos observam também. Nós estamos sempre influenciando. Sempre influenciando. Eu sempre falo isso. Nós somos um canal de influência, né? Você está sempre influenciando alguém, então, negativo ou positivamente. Positivamente. Verdade. Então, quando nós estamos cheios, aí eu vou usar um pouco da questão da ser cheio do Espírito Santo, parece que quando nós estamos mais cheios do Espírito Santo, né, parece que a fé parece que é mais transbordante. Então, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, eles observam isso. Eles observam muito bem isso. Quando você começa a falar muito de Jesus, do amor de Deus, de superação, isso traz confiança para eles, traz fé. Porque a fé, na verdade, ela não é racional. Entendeu? Ela não é racional. Ela é racional porque ela é exercida por pessoas com razão. Mas ela não é racional, porque ela trabalha no sobrenatural de Deus. Né? E sobrenatural de Deus é sobrenatural de Deus. Então, quando elas começam a observar isso, porque a coisa mais difícil do mundo é você crer em coisas impossíveis. Né? E é por isso que a Bíblia fala que nós somos parecidos com loucos, porque nós cremos nessas coisas. E nós temos que passar isso, porque, como diz, tem momento que você já não consegue mais ver uma luz no fim do túnel, diante das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, e eles vão dizer, e agora, vamos ver como é que ela vai resolver isso. Aí você vai ter o quê? Que exercitar a fé. Aí você vai orar, né? Você vai clamar, você vai jejuar, você vai usar a fé em Cristo e eles vão observar isso. Agora, a grande questão é, tudo isso que você usar, que externalizar, para eles observarem, se trouxer a resolução, ok, vitória. E se não trouxer? A sua conduta, a sua reação. A resolução do problema que você está daquilo. clamando. Aí sim você vai ter que demonstrar para eles que mesmo assim, não trazendo essa resolução, essa sua petição aparentemente parece que não se chegou até Deus, você vai dizer, mas Deus estava no controle, isso foi o melhor para mim. A gente, às vezes... Isso é fé, sabe? Fala num contexto, por exemplo, de uma mãe que está orando pelo seu filho, sim. enfermo, né? Pois é. E às vezes ora tanto, busca tanto, e de repente a criança vem a óbito. Perfeito. Esses dias eu estava conversando com uma família, eu achei bem interessante. E ela estava me explicando exatamente sobre isso. São crentes, muito tempo, nasceu na evangélico, filho, e o filho de 16 anos, o único filho, morreu de leucemia, né? E ela estava me explicando, dizendo, olha, meu único filho, né? E eu sempre dizia que esse era o filho da promessa, né? E de repente ele teve uma leucemia e nós orávamos muito, oramos bastante, campanha, e vieram muita profecia dizendo que estava curado, que Deus me ia levar, e Deus levou. Ela está com 2 anos, ela está me contando. Mas uma coisa que nunca me abalou foi a minha fé. Porque eu sei que Deus quis levar. Gente, você ouviu uma coisa dessa? De uma mãe. De uma mãe? Isso é uma fé verdadeira.
ainda que seja extremamente doído, né? Uma perda, um negócio, meu Deus. É uma fé capaz de respeitar a soberania de Deus. A soberania de Deus, isso é muita fé. Eu digo que isso é o maior milagre que tem dentro da gente. Saber se comportar diante dessas situações. Porque na teoria, nós podemos filosofar sobre fé aqui, teologizar sobre fé, psicologizar sobre fé. E vivenciar a fé. Agora a prática, não é? E a gente sempre vai estar se deparando com essas coisas. As pessoas vão estar sempre nos observando, ver como é que nós vamos reagir diante disso. Então eu creio que nós temos que sim, que mostrar que nessa nossa fé vale a pena. Ainda que pareça que temos perdido alguma coisa, né? Mas que vale a pena até o fim. Vale a pena. Eu vejo assim, a importância, uma coisa que na minha casa a gente sempre valoriza é o momento da mesa, de estarmos almoçando juntos. E uma coisa que a gente sempre faz, e eu faço assim com algo dentro do meu coração, além de estar sendo grata ao Senhor, de estar ensinando os nossos filhos a ter essa fé. Sim. E quando a gente está ali à mesa, agradecendo ao Senhor, que Ele é o provedor da nossa casa, que Ele que cuida de nós, que cuida da nossa saúde, e a gente ora, Deus, provê também para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas que estão com fome, porque nós queremos passar para os nossos filhos esse Deus de amor, esse Deus que cuida de nós. Isso que é muito bom você passar isso, porque na verdade, quando nós falamos de fé nos nossos lares, às vezes parece que isso é uma fé distorcida, né? Porque parece que é um Deus muito problemático, que não conhece as nossas vontades, não conhece a nossa realidade. E diante disso tudo que nós vivemos no nosso lado sobre fé, pastor Valquíria, às vezes as pessoas perdem a fé mesmo. Porque é aquilo que eu falei, às vezes nós falamos, não, eu quero que Deus faça isso, Deus vai fazer isso, Deus vai dar a vitória. E parece que a vitória é só quando tem êxito, né? Verdade. A gente associa isso com vitória. Parece que uma coisa não é do jeito que nós queremos, parece que é uma derrota, né? E na verdade pode ser uma vitória também, porque aquele que se dispõe a Deus, aquele que se sujeita a Deus, porque o cristianismo na verdade não são técnicas, é sujeição. E às vezes a gente não está vendo aquilo que a gente está pedindo, mas Deus está trabalhando ao redor. Eu estava lendo um livro, Valquíria, um livro muito bom, e a escritora contando de uma experiência que ela teve com Deus. E ela mora nos Estados Unidos e estava um momento muito frio ali naquele lugar. E ela orou, foi visitar a mãe não estava bem, ela orou pela mãe, mas viu que a mãe estava com o coração muito angustiado. Aí ela sai, quando ela sai, o carro dela não sobe o vidro. E assim, estava abaixo de 0 a temperatura. E ela começou a orar, orava, apertava no botão para o vidro subir. Nada do vidro subir. Ela foi, Deus, eu estou orando, mas eu estou tão decepcionada, Senhor, porque o Senhor não está ouvindo a minha oração. Aí ela orava mais um pouco, estacionou o carro e foi, apertou, nada de subir o vidro. E muito frio, a neve às vezes entrava dentro do carro. E de repente ela começou a chorar e começou a falar com o Senhor. E aí ela falou, também não vou orar mais, né? Ficou pensando assim e continuou a viagem, faltando 40 quilômetros, porque era uma viagem de 240. 40 quilômetros antes dela chegar na sua casa, ela sentiu. O vidro não subiu, mas a temperatura dentro do carro estava gostosa. Estava uma temperatura quente, ela estava aquecida. Então o Senhor não respondeu naquilo que ela pediu. Da forma que ela pediu. Da forma que ela pediu. Mas o Senhor aqueceu aquele lugar para que ela chegasse em casa bem. Perfeito, perfeito. Nós precisamos de exercitar a nossa fé, realmente, né? E passar isso, que as pessoas possam ser realmente contagiadas pela nossa fé. E às vezes as pessoas veem a questão da fé como pedir algo e receber algo, né? E muitas vezes, uma coisa que eu acho linda, fantástica, eu falo muito com os meus filhos, quantos pais de família vivem relativamente bem com um salário muito baixo? Isso é fé. Que Deus está provendo, que Deus está cuidando, né? Nessas mínimas coisas, na provisão do alimento, na provisão da saúde. E quando a gente falava como ensinar sobre fé aos nossos filhos, à nossa família, né? Meu marido, quando alguém adoece lá em casa, ele chama a família para orar. Nós vamos orar. Talvez na sua casa você nunca tenha
exercitado essa atitude de fé. Não desmerecendo os pastores, não desmerecendo aquelas pessoas que estão ali para nos abençoar. E nem os médicos E nem também, os né? médicos. Mas será que só o pastor pode orar? Todo lar tem um sacerdote, o líder da família, o pai da família. Se às vezes não tem o pai, só tem a mãe, existe um sacerdócio sobre ela para exercitar essa fé. Né? Então, vamos orar. Eu acho que a nossa primeira atitude deve ser sempre essa. Pedir aos filhos que orem por nós. Ora pela mamãe hoje. Ora pelo papai. Eu tive uma experiência num dia que eu estava muito angustiada, pastor. O meu caçula tem 11 anos, mas ele era bem mais novo. E eu muito angustiada e chorando ali. E ele chegou, aquele jeitinho de criança, assim, desconfiadinho. Aí eu falei, não, meu filho, não é nada. A mamãe só está angustiada mesmo. E ele falou assim, eu vou orar pela senhora. Será que a minha fé alcança a oração de uma criança, receber a oração de uma criança? Ele colocou as mãozinhas sobre a minha cabeça, pastor. E ele orou de uma forma muito simples. Ele falou, Senhor, tira a tristeza do coração da minha mãe. Abençoa minha mãe, Senhor. Em nome de Jesus. Foi só a oração dele. Aquilo trouxe vida para o meu coração. Perfeito. E eu falei, meu filho, Deus ouviu a sua oração. A mamãe está bem, a mamãe está feliz, está alegre. É gerar fé no coração deles. É através da prática. A fé é prática, é vivência. Ela é algo sobrenatural. Ela é algo que nós não podemos ver. Não podemos ver. Mas é algo que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia. Verdade. Isso é tão interessante que a própria palavra diz lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível você agradar a Deus, né? A única forma de agradar a Deus é pela fé mesmo. Nós só acreditamos nele tendo essa fé, Só né? pela fé. Isso é muito interessante. Se você for observar, diante de tudo isso que nós estamos conversando, essa fé tem que ser, na verdade, gerada de uma forma extraordinária no nosso meio. Mas nesses momentos da superação mesmo, né? Porque se você... Hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando assim, tem muitas pessoas que não tem mais fé dentro da igreja. Perderam a fé dentro da igreja. Eles estão diante de um sistema, mas a De fé... uma religiosidade. Mas perderam a fé. Né? Então, eu creio que nós temos que estar sempre falando do amor de Deus, nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus, testemunhando essa nossa fé mesmo, né? Nós temos que levar isso para as pessoas verem que esse Deus que nós servimos é um Deus que provê, né? E que usa os meios naturais também para poder trazer a resolução do nosso problema, resolver o nosso problema. Então, eu creio dessa forma. E o nosso programa está terminando, Ilza. Passa muito rápido Passa. quando o pastor Marcel vem aqui, né? Mas eu espero que nós tenhamos conseguido despertar naquelas pessoas que nos assistem, despertar esse desejo de vivenciar a fé dentro do lar. É maravilhoso nós estarmos na igreja, reunidos com os irmãos, mas vivenciar essa fé dentro do lar, na mesa, andando pelo caminho, aonde nós estivermos com a nossa família. Que a nossa família, Wilza, possa ser um celeiro que gere fé no coração dos outros, que gere fé no coração dos nossos vizinhos, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de ser, que os vizinhos, que os parentes, que os amigos possam experimentar a fé através da nossa fé, que eles possam ser despertados por isso também. Verdade. Que você que está aí na sua casa possa colocar em prática a vivência da fé dentro do seu lar. Olha, a Bíblia fala assim, ó, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes você não tem visto. Às vezes o seu coração tem olhado aí no fim do túnel e não tem enxergado uma luz. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele está do seu lado e Ele pode te ajudar. Então que o seu coração possa se encher de fé em Cristo Jesus, e essa fé transbordar e alcançar a sua família, alcançar os seus filhos, alcançar mesmo os vizinhos, né? E as pessoas que estão ao seu redor. A fé, ela nos traz paz, ela nos traz equilíbrio, então vale a pena buscar. Obrigada, pastor Marcel. Obrigado, pastora Ilza, pastora Valquíria também. É sempre um prazer pela ter o senhor oportunidade que me conosco. foi concedido. Creio que foi bem interessante essa nossa conversa sobre fé. Muito obrigado, minha Deus abençoe vocês, esse programa de vocês. Amém. Que tá uma bênção. Amém. E até o nosso próximo programa, MVN Família.